Fala aí, corretores, corretoras, pessoas do mercado de seguros. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo pra Corretor. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Fernandes, eu sou o Head Comercial aqui da Infocap. E hoje eu convidei aqui para me ajudar a apresentar esse episódio o Jader Abdel, o diretor de operações aqui da Infocap, porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto de operação, o nosso convidado de hoje. Jader, seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. É uma honra, né? Legal participar do podcast, né? E posso apresentar o convidado? Com certeza. Vamos lá. Deixa eu usar minha colinha aqui para apresentar, né? Então, bacharel em administração e negócios, graduado em gestão de seguros, né? Corretor de seguros e CEO da Insert Seguros, Roberto Schmidt. Né, já vou passar a palavra para ti. Seja bem-vindo, Roberto. Seja bem-vindo, né? E, cara, eu já vou te pedir, né? Fala um pouquinho da tua história, né? Conta um pouquinho quem é o Roberto para nós. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Faltou no currículo mais importante, pai de 2 meninos, né? Casado, que é super importante também. A família é muito importante para nós. Sou um apaixonado pelo seguro, né? Em especial de transporte, né? A gente só vende seguro de transporte, uma coisa que é diferente no mercado, que os colegas corretores normalmente abrangem em outras áreas, a gente fica exclusivamente com seguro de transporte. E isso trouxe uma especialização, trouxe muitas coisas exclusivas, né? A gente tenta ser diferente do mercado em processos, em coberturas, em forma de atuação. A gente vem expandindo muito a nossa operação, né? A gente abriu recentemente 2 filiais no norte do país para expandir os nossos negócios. A gente vem também com um trabalho com corretores de seguros, que seria oportuno a gente falar também com os parceiros e clientes de vocês. Mas, de forma geral, é isso. Eu sou um apaixonado pelo mercado de seguros. A Insert tem 17 anos, mas eu trabalho com seguro já há uns 22. Eu sei que é uma piada velha, mas eu falo que eu trabalho com seguro desde que eu tinha cabelo. Então, vocês imaginam que já faz algum tempo, né? E estou à disposição aqui para bater um papo com vocês. E vamos lá. Roberto, essa parte do focar só no seguro transporte, né? A Insert tem 17 anos e há 17 anos trabalha com seguro transporte. Normalmente o corretor ele vai focar num ramo depois que ele conhece, ele dá uma percorrida, né, nos produtos, acaba às vezes quebrando a cara, se estressando lá com o sinistro no alto para decidir se especializar em alguma coisa diferente disso. Mas a Insert fez o contrário, né? Ela já começou especialista em transporte e de lá para cá foi só isso, né? Nem os teus seguros pessoais, que eu sei, tu não remite na corretora. É verdade. Como é que foi essa escolha? Como é que foi esse planejamento, né? Por que o seguro transporte? Como é que chegou até ele e essa decisão de só nesse ramo? A decisão foi o mercado de seguro transporte ter uma comissão recorrente, parecido com saúde, com seguro de vida, né? Então, mensalmente, a gente tem um comissionamento pela venda, diferente de outros produtos, que é por períodos, então tem essa diferenciação. E o seguro de transporte ele tem uma característica de ser uma necessidade dentro da operação, né? O Brasil, majoritariamente, os transportes são feitos de vias terrestres. O seguro é um seguro obrigatório, o RC-TRC desde 1966. O seguro de DC, o seguro de roubo, tornou-se obrigatório no ano passado, né? No meu entendimento, uma decisão acertada do governo. E aí eu percebia também uma carência muito grande de corretores nessa área, porque como é um segmento muito dinâmico, o corretor tem que conhecer muita coisa. Parte geográfica do país, característica de caminhão, tipo de mercadorias, oscilação de temperatura, peso, tipo de carroceria. Então era um mercado que, se você não tiver especialização, a chance de você fazer uma bobagem é muito grande, né, por falta de desconhecimento. E aí eu falei, cara, então vou levantar uma bandeira de especialista, de me tornar autoridade nesse segmento. Mas né? não tinha um pré-conhecimento. Foi começar a estudar e... Sim, boa pergunta. E agora está muito mais fácil, né? Com o advento da internet e tal, tá fácil. E na época era raiz mesmo, lendo as coisas, buscando. E uma das decisões que eu tomei também, eu sempre tive muito medo de quebrar, né? Quando eu abri a corretora, tinha o Sebrae sempre dizendo, as empresas não passam de 5 anos, a mortalidade de uma empresa é 79% quebra nos 5 anos e tal. Eu falei, cara, o que eu faço para que isso não aconteça comigo? E na época eu comecei a estudar muito, tanto o Sebrae quanto o Senac, outros cursos de especialização. E naquela época também não tinha EAD, era tudo raiz, presencial, tinha que estar lá presente. E eu fui aprendendo a trabalhar. E eu percebia nessas reuniões que eu ia, tinha outros empresários também, normalmente eles mais velhos do que eu, tudo que a professora falava, os caras balançavam a cabeça. Então assim, poxa, eles já passaram por isso. E eu disse, cara, tô tendo a oportunidade de aprender com os erros dos outros, né? Não vou cometer a mesma bobagem, não que eu seja perfeito, longe disso, mas pelo menos esses erros eu vou tentar evitar. Então eu acho que a gestão corporativa do negócio financeiro eu aprendi muito cedo. Eu nunca misturei minha pessoa física com jurídica financeiramente dizendo. Isso é importante. Eu nunca me empolguei, tipo, puxa, vendi uma conta grande, fechei um negócio grande, vou comprar um carro, enfim, sempre trabalhei dessa forma.
E eu acho que isso me deu muita maturidade e tranquilidade também para me seguir as minhas ações independente da relação financeira, né? Eu sempre tive um cuidado e aprendi isso nos cursos também, que os nossos maiores clientes não podem representar mais do que X do nosso faturamento. Perfeito. Isso acontece na Insert, né? Então, hoje, se eu pego os meus 4 maiores clientes, eles não representam mais do que 20% do meu faturamento. Então, eu tenho uma dependência financeira na tomada de decisões. E o fato de você ter essa liberdade financeira, você não faz bobagem, você não corre risco de, às vezes, se comprometer num atendimento ou querer fazer mais do que o necessário para não perder a conta. E essa gestão foi me dando um equilíbrio. E aí a Insert começou a crescer, tomar um corpo, e eu falei, cara, como que eu escalo isso? Porque era um produto muito individual, as pessoas faziam seguro com o Roberto, né? E quando eu abri a corretora, tinha uma estrutura enorme, né? Era eu e uma pessoa, então a gente fazia café, limpava tudo. E a gente foi crescendo, foi tomando um outro corpo. Tem um monte de corretor que se identificou agora. Com o cara faz tudo. Faz tudo. E uma das coisas que eu percebia também é que o corretor, quando ele tira a SUSEP no começo, ele consegue fazer muitos seguros e muitos negócios baseado na sua rede de amizade. E aí, normalmente, o que vem? O seguro de automóvel. Porque todo mundo tem um carro, quer fazer o seguro. Sim. E aí, ele tem uma predisposição a imaginar que só vai fazer seguro se ele estiver ali na jogada, se fizer o atendimento. Então, ele cresce muito rápido e se estagna no crescimento, porque ele atende todo mundo de forma individualizada, Sim. e aí todo mundo tem limitação, e ele não consegue crescer. E, normalmente, os corretores de seguros passam por esse processo. Quando ele esgota o seguro de automóvel daquela cadeia, ele começa a vender seguro de vida, outros seguros e tal. E, normalmente, os corretores de seguros não são tão profissionais. Eu falo isso com todo respeito, são meus colegas de trabalho, é a profissão que sustenta a minha família, então eu falo isso sendo parte desses corretores. Eu entendi que eu precisava ser um profissional, eu precisava ser, de fato, um empresário e não um corretor de seguros. E aí fui estudando, e aí falei, cara, eu preciso escalar a empresa, como que eu faço? E eu fui num curso do Google, lá na Faria Lima, lá em São Paulo, e a pessoa apresentou as opções de busca de internet, quantas pessoas buscavam. Mas isso hoje é um assunto muito presente, né? A gente falar em Google Ads, Meta, enfim, mas isso não foi agora, né? Não, faz tempo. Eu não sabia nem escrever Google, cara. Eu sabia nem que tinha 2 O na palavra Google. Era muito embrionário mesmo, assim, não tinha... eu lembro que o buscador não trazia metade das informações que trazem hoje. Já tinha uma relevância, mas não tanto quanto hoje. E aí, na explicação, a menina começou... a gente levantava a mão, era um grupo de empresários muito grande. E que segmento que você é? Eu sou, sei lá, de calçado. Vamos ver quantas pessoas buscam calçado masculino na internet. Cara, eu comecei a ficar abismado. Levantei minha mão incessantemente, mas não fui chamado, porque eu queria perguntar quantas pessoas buscavam seguro de transporte. Inconformado do jeito que eu sou, quando essa palestrante desceu, eu fui até ela e falei, cara, você pode fazer uma pesquisa? Ela estava com um tablet na mão, você pode fazer uma pesquisa para mim? Ela já tinha desligado e tal. Ela falou, posso. Cara, ela colocou uma quantidade, não me lembro hoje, de pesquisas feitas no Google de seguro de transporte. E aí ela falou, não, eu tô te dando esse número de São Paulo. Eu falei, cara, então tem um mercado para isso. Como começar? Não sabia nem por onde começar. Esse foi teu estudo de mercado. Não, mas aí eu fiz uma lição de casa muito legal também, que eu acho que isso é um ponto de atenção. Tudo que eu não tenho competência para fazer, e são muitas coisas, eu contrato consultoria. Perfeito. E eu tenho, cara, assim, eu acho que é um investimento, não acho que é um custo, né? E aí fiz um curso no Syncor lá em São Paulo de marketing para corretor de seguros. Lembro da aula, o professor levantou e perguntou, quem tem site? Cara, eu tô falando isso há bastante tempo, tá? Uns 10, 12 anos atrás. Meia dúzia levantou a mão. Dos que tem site, deixa eu ver aqui. Cara, as páginas medonhas, assim. Umas em construção e tal. Vamos pegar os cartões de visita. Só o domínio, né? Só o domínio. Muitos com @ig, UOL, assim, que era comum naquela ocasião. E rede social, puta, ninguém tinha, Facebook e tal. E aí ele falou, vamos entrar na rede social de vocês. Os caras sem camisa, tomando cerveja, com um distanciamento da vida pessoal do profissional muito grande. E eu gostei muito, o Fabrício é nosso consultor até hoje. E aí, ele, na ocasião, ele era professor da ESPN, de propaganda e marketing, um curso super renomado lá em São Paulo, e eu contratei a consultoria dele para me dar um modelo de negócio. Cara, na época era muito caro, próximo a, sei lá, seria metade de um carro popular hoje. Nossa. A corretora era uma corretora com... Então, assim, para mim era um investimento muito alto, mas eu acreditei muito no que eu vi e falei, cara, não é possível, comecei a pesquisar mais e vi que tinha aderência, né? Contratei, ele fez um book, cara, persona, posicionamento, tudo que a gente hoje está mais familiarizado, na época eu não sabia nem o que era, público-alvo, tal, nomenclatura. Ele falou, tá aqui, esse é como você começa. Eu falei, tá, e agora? Eu falei, não, agora você precisa contratar as pessoas, o estudo de caso ele me deu. Não acaba por aqui essa conta. Cara, foi isso. Aí eu comecei a contratar a agência, resumindo assim, para não prolongar, a gente triplicou
quintuplicou, na verdade, a quantidade de clientes em 3 anos. Eu fui provavelmente o primeiro corretor que anunciou no Google seguro de transporte de forma consistente, profissional. Eu digo profissional porque normalmente alguém que vai anunciar no Google, ele quer pegar uma sobrinha que não está fazendo nada. Vou pegar uma menina lá que... Cara, mas eu aprendi que é uma profissional, né? Gestora de tráfego, tem uns nomes bem bonitos a função deles. E eu cheguei a ter na corretora 3 funcionários que só faziam isso. A corretora cuidava, né? Então tinha uma gestora de marketing, tinha uma pessoa que só fazia vídeos explicativos, porque o seguro transporte demanda muito de explicação. Sim, e a gente... É muito complexo, né? E mesmo para o cliente final que está interessado, que sabe o que está procurando, ainda é muito difícil de entender. E eu dei uma olhada lá no YouTube, realmente tem um conteúdo lá bem bacana, bem didático mesmo, mastigadinho, né? É isso mesmo. Para que o cliente final entenda, né? O que quer dizer cada coisa? E hoje é normal essa ideia de produzir conteúdo para desmistificar o assunto, né? Para que tu venda ter um produto depois. Mas na época, né? Totalmente. Na época não tinha. Exatamente. Eu acho que o acerto que eu tive como gestor foi acreditar em coisas que eu achava que não funcionaria. De verdade. Então, do vídeo, eu falei, pô, mas que transportador vai ver vídeo e tal? E ela, pô, vamos fazer um teste e tal. E hoje fazer um vídeo, né? A gente fez um recentemente lá na corretora, fez em 1h30, 2 horas. Naquela ocasião, a gente passou uma semana para fazer, editar o vídeo. Isso começou a dar bastante engajamento, a gente começou a ficar orgânico no Google, sem pouco investimento, mas a gente investia dinheiro também, tá? E aí é legal até falar para os colegas corretores que pensam em investir, entre você fazer os primeiros anúncios e você acertar seu público-alvo, acertar as palavras-chave, demora muito, então você vai queimar dinheiro mesmo, tem que ter paciência. Uma coisa importante também, tem muito envolvimento nosso. Eu vou contratar uma agência, vou colocar uma pessoa, ela faz sozinha. Cara, você que tem que dar o direcionamento. O know-how de seguro é teu. É teu, é isso. E a gente conseguiu fazer isso, crescemos muito a nossa base, se tornamos relevante. Eu acho que foi nesse momento que a Insert, de fato, começou a ser conhecida assim, no mercado. E aí, por uma questão estratégica, eu falei, cara, eu preciso ir para clientes maiores, vou começar a fazer o médio mercado. Aí fizemos todo um estudo de marketing também com o Fabrício, nos auxiliamos, mudamos um pouco a nossa comunicação. Outra persona, mudamos, tal, vamos fazer o médio mercado. Graças a Deus foi muito generoso com a gente, acertamos em cheio, crescemos, entramos no médio mercado e fizemos um trabalho muito bom. Foi daí que a gente começou a aprender a trabalhar com outras empresas maiores, que eram empresas que tinham... compliance, jurídico, tinha processos de compra, então foi um aprendizado que com o cliente pequeno você fala direto com o dono. Sim. E o cara fala, eu vou fechar e te mando pelo WhatsApp. Você vai pro grande, não, tem um jurídico e tal. E a gente foi aprendendo. E aí, não satisfeito, há 2 anos atrás, a gente falou, cara, vamos entrar nos grandes. Vamos agora ter contas grandes, né? Vamos, dentre as 20 maiores transportadoras do Brasil, embarcadores, pelo menos 2 ou 3 tem que ser segurados nossos. Aí, mesma coisa, sentamos de novo, refaz o estudo de marketing, muda o texto. A gente percebeu que os grandes transportadores não querem ser atendidos pelo mesmo corretor que atende o pequeno. Então, nós tivemos que criar uma exclusividade. Exclusividade. E a gente fez esse trabalho e começamos a trabalhar com os grandes, tivemos sucesso, entramos em grandes contas, fechamos. E o que foi gratificante é que indo nessas transportadoras grandes, que o pessoal não procura no Google, não assiste, as pessoas conheciam a Insert. Então isso era legal porque os grandes... Sim, a gente cria um gancho, né? A gente cria um gancho para quando, de fato, a gente vai falar do assunto que a gente quer, já se tem uma referência, né? E a gente vê que tu se tornou essa figura de autoridade, né? Não só para o cliente final, mas a gente vê até com seguradoras, né? Sim. E aí até um assunto que eu acho que é de pouco conhecimento, né? Na verdade, para nós, até quando eu comecei a ler a primeira vez, lá no LinkedIn, sobre as coberturas, as viagens que estão fazendo para trazer mais ideias para o mercado, e essa possibilidade de você criar produtos para oferecer para o teu cliente é o fruto disso. Explica para a gente como é que funciona isso, cara. A Insert hoje, ela é dona da ideia, né, de coberturas exclusivas. Como é que isso funciona? De 21, sim. Eu sempre ligo para os segurados quando eles são indenizados, para saber qual que são a percepção do cliente, né? E aí, aí eu sempre pergunto, o que faltou pagar? Você ficou com algum prejuízo? Você teve alguma coisa? E eles começaram. O primeiro que a gente desenvolveu foi a cobertura de indenização de frete. Então, ele dizia assim, poxa, eu fui ressarcido pela mercadoria, mas o frete que eu antecipei para o carreteiro eu não recebi. E algumas viagens longas, e o Brasil é um país continental, o desembolso de frete é muito alto. Frete de 25, 30 mil reais, e aí paga a carga e ele fica com aquele prejuízo. E em algumas vezes, o embarcador não entende que recebeu a mercadoria, também não paga aquele frete. Então, por uma questão comercial, ele não se desgasta com, poxa, já tive um sinistro, não vou cobrar o frete.
E eu desenvolvi uma cobertura junto com a seguradora, fiz uma parametrização com o fornecedor de captura de averbações para que subisse tanto a averbação da mercadoria quanto do frete. Fizemos um cálculo dentro da seguradora de taxa, mostramos a viabilidade econômica, dizendo, ó, se tivesse todos os sinistros que nós tivéssemos pago o frete e arrecadado com essa taxa, ainda o número ia ficar positivo. Levou pronto, né? Mastigado, não cara. Não tinha que calcular mastigado. nada. E eu lembro da primeira reunião que eu fiz, que eu falei assim, cara, mas você tirou da onde esses números? Eu falei, dos nossos clientes, cara. não inventei, é baseado nas averbações dele. E o legal que tu falou, né? Surgiu o produto ouvindo o cliente. Sim, exatamente. De uma aproximação da corretora com a queixa do cliente de uma hora que ele precisa, na hora do sinistro. Sim. E aí surgiu, aí tu viu a oportunidade. Claro. Todos que a gente foi ideia de clientes nossos que disseram, ó, eu não tive prejuízo com isso. E a gente pegou, até por uma questão de gratidão, né, e de respeito aos nossos clientes, a gente só vende as coberturas novas, primeiro, quando a gente lança para a nossa carteira de clientes. Então, a gente sempre prestigia quem está vigente. Aí, fizemos um vídeo das coberturas da indenização de frete, montamos bem explicativo ó, quanto vai ficar, tal, beleza. Cara, sucesso absoluto. Eu acho que nós tivemos uma adesão de 97%. Nossa, foi muito acima do esperado mesmo. A nossa expectativa era 60%, a gente conseguiu uma adesão de 97%. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, tá aí um nicho. Eu já não vendo mais um produto que o mercado vende. Porque como os produtos são padronizados pela SUSEP, e alguns clientes até falam, a segura é tudo igual, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Eu falei, cara, eu quero levantar uma bandeira de especialização, vou abrir para esse segmento. E aí fiquei mais apaixonado em ouvir. Só que eu percebi o seguinte, cara, tá, eu tô vindo nesse mercado, e o mercado lá de fora? O que eles fazem de diferente que nós não fazemos aqui? E aí existem alguns eventos relacionados a seguro de transporte internacionais. Eu falei, cara, eu vou nesse. E aí lembro de um primeiro que eu fui internacional, que foi no Panamá. E a gente até tive o prazer de fazer uma visita técnica dentro do canal do Panamá. Então, passei pelas eclusas lá e tal. Foi muito legal. E na cara de pau, fui em 4 corretores de seguro. Cara, liguei, o cara não entendia espanhol, vamos lá, o cara, vem aqui, maluco e tal. Começamos a conversar. E aí eu vi que tinha cobertura de excesso de velocidade. Em alguns países da América Latina, o excesso de velocidade é uma cobertura amparada pelo seguro e tal. E no Brasil não, porque tem uma questão de legislação, pode, não pode e tal. Fiz o texto, na ocasião, até fazer uma menção ao Paulo Alves, né, um papa do seguro para mim, é o cara que mais conhece seguro de transporte, me ajudou no texto, na redação e tal. Confesso que até ficava fácil, porque quando eu levava a ideia e dizia só foi o Paulo Alves que fez o texto, as outras seguradoras abriam. Eu falava, putz, foi ele, tá tudo bem, assim, sabe? Ele é uma autoridade nesse segmento, conhece muito. Então ele fez uma redação de texto que amparava a cobertura por excesso de velocidade. E as seguradoras no início ficaram um pouco temerárias, dizendo, poxa, a gente vai ter muito sinistro, vai incentivar. Eu falei, não, primeiro vamos vender na nossa carteira, como a gente sempre faz, para clientes que majoritariamente transportam com frota própria, que a gente sabe que tem uma gestão melhor. Fizemos isso, tivemos um resultado excelente, a gente abriu depois para todos os clientes da carteira, a arrecadação de prêmio é muito maior do que o sinistro, então foi um golaço que nós fizemos, a gente conseguiu ter um resultado muito legal. E daí, para as 20 outras, para as 19 foram assim. Então, claro que nem as 21 não atende todo o segmento, porque tem cliente que faz carga fechada, outros fazem medicamento, mas vem de ouvindo as dores dos clientes, entendeu? E eu acho que o que mais... outro dado extremamente relevante, eu acho que talvez quase único, que tu compartilhou comigo antes da gente entrar ao ar, é o 100% de renovação da carteira, né? Acho que isso é o maior exemplo, né, de relacionamento com o cliente, né, e bom atendimento, enfim, a competência que se carrega, né, que eu acho que é o... Aí, que mesmo escalando... Né? Não perde qualidade. Exatamente. Esse é um desafio. Nós crescemos no ano retrasado 40%, no ano passado 36%, né? Eu lembro que até teve em uma outra entrevista, comentou que vocês eram a sétima maior corretora de transporte do Brasil. Como é que tá hoje? Eu acho que a gente subiu mais 2 posições. Olha aí. Acho que a gente escalou, né? É importante dizer também que a gente não tem investimento de multinacional, de fundo investidor, ou compramos corretor, é um crescimento muito orgânico mesmo de trabalho, né? Não desmerecendo os colegas que optam por isso, são estratégias diferentes, né? Então, assim, a gente vem crescendo bem, essa questão da renovação e do atendimento está muito ancorado em tecnologia, em processos. Hoje a gente atende mais de 800 transportadoras, né? Acho que quando eu dei essa entrevista eu atendia 500, então você viu a nossa margem de crescimento.
E são demandas muito diferentes, e uma coisa que a gente sempre fala por time, eles são muito engajados, dizendo assim, poxa, para nós é mais um processo, mas o cliente é único. Então, assim, poxa, a gente tem, sei lá, 160 processos de sinistro aberto dentro da corretora, mas às vezes o transportador é o primeiro que ele teve. Então, a forma que a gente trata, a confiança que a gente tem. E uma coisa que eu digo também, muitos corretores acham que o cliente procura preço. Ele só procura preço quando ele nivela todo mundo na mesma categoria. Exatamente. Se é tudo igual, ninguém eu vou se pagar mais coloca barato. acima do mercado, né? É isso. E a Insert, eles conseguem perceber, até pelas nossas coberturas, porque tudo o que a gente tem de diferenciação de cobertura tem uma taxa adicional. Então, nossos seguros é mais caro do que os normais. Não é mais caro, mas ele tem um valor agregado, então tem uma diferenciação de tarifa. Mas tem uma dimensão humana aqui de qualidade de atendimento, um valor de vocês que dá para ver que isso é importante para ti, a forma de atender, o entendimento que as pessoas dão ali, né? A importância de ouvir o cliente. Precisa, né? Assim, é um valor nosso inegociável, essa questão do atendimento, a excelência, né? A educação, respeito, isso vem de berço, né? Com qualquer a gente tem esse cuidado. E uma coisa que eu acho também que foi um diferencial que a Insert acertou, nós somos muito didáticos. Então a gente não fala termo técnico, a gente não tem essa preocupação. Cara, é quase a questão dos vídeos ali, né? Quer entregar o mais mastigadinho possível. Teve até outra curiosidade muito legal que eu vi que você comentou, que você já dá um valor sempre com o IOF somado, né? Que é pro cliente não ter uma surpresa no final, né? Porque normalmente se passa ali só o prêmio líquido. E aí lá, quando depois fechou o negócio, vai chegar lá a pólice com valor que às vezes pode assustar, né? Se a gente for falar, no transporte é 7,38, né? E aí num seguro de transporte isso pode ser uma cifra bem alta, né? Não, e a gente chama de IOF, né? O cliente chama de OFF. É engraçado. A gente fala POS, ele fala pós, né? O que se pós aqui, né, cara? E pós a gente fala franquia, né? Mas então, esse é o eterno trabalho do corretor, né? De traduzir um pouquinho a linguagem de seguros pro cliente, né? Que a gente sempre fala isso, né? Não dá para falar esse segurez com o segurado. Não dá. O segurado, ele confia muito em ti, porque ele sabe que tu entende o que tu está fazendo, mas ele muitas vezes não compreende. Exatamente. É a necessidade real do corretor de seguros, né? Às vezes a gente nota que nós, como empresa de tecnologia, que muitas vezes intermediamos muito o contato com o corretor e a gente acaba sendo consultado muito, né? Sobre como é que vai se portar as coisas, a inteligência artificial e banco digital entrando no mercado, como é que isso vai acontecer? E muitas vezes o corretor fica muito com medo disso, né? Mas o seguro, ele é muito técnico, ele é muito detalhista, ele é muito complexo. Então, o corretor de seguros, ele é extremamente necessário, né? Não se vê um mercado sem o corretor de seguros. Não existe. Foi até bom você comentar. Eu vou para muitos eventos internacionais, né? Relacionados a seguros, antes da pandemia também. E nos Estados Unidos tem um evento muito importante que é sempre o evento magno do setor de seguros, apesar de ser em Las Vegas, é um congresso sério, né? É um negócio legal e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, que se eu não me engano foi segundo ano do evento, tinha uma empresa nos Estados Unidos chamada Lemonade, até tentou entrar aqui no Brasil, que o discurso dos caras é: vamos acabar com o corretor de seguros, não vai ter mais, vamos vender direto, tal. É de seguro residencial, né? Eles tinham outras frentes, né? Na Inglaterra, que é o berço de seguro, foi se aventada a possibilidade do cliente entrar direto no site da seguradora e comprar o seguro direto do site da seguradora. E o que a gente percebeu no decorrer dos anos, né? Então, assim, no primeiro ano, o corretor de seguro vai acabar. No outro ano que eu fui, os caras, olha, em alguns segmentos eles são extremamente importantes, não vai, mas no varejo não vai. No terceiro, e eu estava acompanhando muito essa questão de Londres para saber como que era a reação do público, né? E não desmerecendo os brasileiros, mas os europeus são mais informatizados, têm uma cultura de seguro maior do que a nossa. A gente percebeu que o índice de renovação deles da contratação de seguro direto era pífia. Porque ele sentia falta, cara, todo mundo tem dúvida. E aí, quando ele tinha dúvida, ele tinha que entrar no chat e aí vocês sabem como que é difícil. Então, eles preferiam pagar uma comissão para ter um profissional que orientasse para fazer isso. E aí, no outro ano, já não tinha mais a Lemonade. Ninguém falava mais nada, ela já não tinha mais stand. E a gente sabe que agora eles abriram, que a venda dos produtos dela está relacionado ao corretor de seguros. E no Brasil isso também já está se repetindo, né? Tem muita seguradora digital que veio a partir do sandbox da SUSEP, que hoje já está abraçando o corretor de seguros, né? Já está prospectando o corretor para vender. Muita solução que surgiu na internet, né? De plataforma, ideias de venda direta que acabaram pivotando. Com certeza. Eu acho que a tecnologia, um tempo atrás, trouxe uma ilusão para nós que o atendimento rápido, a automação
seria a solução de tudo. A gente só esqueceu que nós somos humanos e gostamos de falar com humanos, né? Exatamente. Então, quando você tem uma pessoa para intermediar, para perguntar, você se sente mais seguro, né? Ainda tem corretor que acredita que vai botar um chatbot no site Exatamente. e o chatbot vai vender seguro automático, ele vai ficar em casa, entrando comissão. Você sabe que quando a gente começou a fazer as campanhas no Google, tinha muito corretor que achava que, putz, isso não vai dar certo, né? Eu já participava de alguns eventos assim, falava para os corretores, e eu lembro que eu fui num congresso em Goiânia e estava voltando no avião com um colega corretor de seguros também que tinha ido para esse evento, né? Eu falei assim, mas como que você consegue vender pela internet? Cara, eu tô falando de uma época que pagar boleto pelo site era um negócio assim, só os jovens pagavam. A galera falava, imagine, vou pôr meu cartão de crédito, mas esquece, achavam que era um negócio irreal, então era um momento muito diferente, né? E eu dizia para ele, cara, eu não vendo pela internet. Eu capturo a informação, o lead que nós chamamos hoje, né? Eu capturo o cliente hoje para fazer as tratativas. Então, eu comecei a entender que alguns segurados precisavam ou queriam ser atendidos de forma diferente, né? Hoje nós temos 5 formas de prospecção dentro da corretora de seguros. É um desafio se comunicar com essas pessoas de forma diferente. Você já deve ter vivido isso, né? A nossa audiência também, você manda mensagem para o cara responde. Você liga e ele não atende. Ele quer falar pelo WhatsApp e por mensagem, né? Então, a gente tem toda uma preocupação de se atentar a isso, né? Por exemplo, a gente tem uma preocupação. Se eu mando o texto e o cliente manda um áudio, respondo com ele em áudio. Entendeu? Eu vou tentar ser o mais parecido com ele, né? Então, a gente foi melhorando essa mudança, esse mercado. E uma coisa que favorece muito também é que as seguradoras têm um discurso muito assim, não, o ramo de seguro é um ramo muito tradicional, nós sempre fizemos assim e tal. E eu acho isso, cara, uma vantagem competitiva para nós muito legal. É verdade. Porque tem alguns colegas também que acham isso, né? Então, fala, poxa, então daqui a minha forma de melhorar, de atender melhor, de criar soluções. A gente tem uma parte de informática e desenvolvimento que eu não conseguiria atender essa quantidade de clientes e ter essa celeridade nos processos se eu não tivesse feito muito investimento lá atrás, né? E são investimentos que as seguradoras não fazem, né? Dificilmente um corretor de seguro coloca a mão na operação, né, para fazer. É isso mesmo, né? Isso acabou gerando muita oportunidade para nós. E aí, falando em tecnologia, acho que a gente entra num assunto que o Jader aqui vai saber mais. A gente tem um pouquinho mais de um ano aí, já andando juntos, né? Na operação da Insert, o Corp, hoje nosso produto de gestão. Eu queria saber de ti, como é que foi essa... Eu sei que deu uma melhora legal lá, né? Vou dar um spoiler aqui. Mas como é que foi chegar à conclusão de que a tecnologia talvez estava atrasando o negócio? Como é que foi essa transição, essa experiência de mudar? Porque eu sei que esse é um medo, né, do corretor de seguros, né? Pô, eu vou mudar, eu vou perder meus dados, Como é que é um processo de migração de um sistema para outro, de não ter sistema para um sistema, mudar a equipe? Uma troca de sistema sempre impacta a empresa. Gera um caos e um medo, né? E como é que foi essa experiência da Insert? Como é que foi, primeiro, chegar na conclusão de que, cara, eu preciso mudar, eu preciso evoluir na parte tecnológica, e como é que foi esse processo de mudança? Cara, é assim, eu falei que Las Vegas é um evento sério. Eu recebi a indicação de vocês em Las Vegas, um evento internacional que nós assistimos. Las Vegas, cara. Isso. E aí tem um colega corretor que é atendido por vocês, e eu tava dizendo para ele, né? Ele sabe dessa minha veia de inovação, de melhorar os processos. E eu falei, cara, eu não consigo ter um sistema para corretora, ainda mais porque o transporte é muito específico, então eles não investem e tal. E aí eles falaram, pô, cara, fala com o Infocap. Na ocasião me passou o contato do Charles e tal. E eu fui muito pragmático com o Charles. Falei, cara, assim, eu sei que vocês atendem vários segmentos. O que você tem para o transporte, né? E ele me falou da questão. Eu falei, cara, eu acho legal. Aí falei um pouco da nossa demanda e tal. Sabia que em alguns casos eu teria que fazer um desenvolvimento paralelo, porque era uma operação bem dedicada, né? E a gente é muito chato com prazo, processo, então eu queria tirar o melhor. E aí eu lembro bem da reunião, a gente fazemos reuniões semanais com a equipe toda para passar os planejamentos, como foi a semana anterior, como vai ser o próximo. E eu falei, galera, tomei coragem e vou trocar de sistema. Os caras, não para, porque a empresa crescendo, a gente tinha outras demandas andando junto. Falei, cara, mas a gente não pode ter um fornecedor que restringe o nosso crescimento, né? Isso não faz sentido nenhum. E aí quando nós decidimos, né, fazer para o Infocap, o frio na barriga é natural, cara. Então, se os colegas sentirem essa... natural, eu acho que não dá para ser... Não teria como ser diferente também, né? Mas foi uma decisão acertada. A gente conseguiu melhorar muito os nossos processos. A gente usa todos os módulos de vocês, inclusive o financeiro, que era uma coisa que a gente tinha apartada também. A gente desenvolveu algumas coisas juntos, né? O que eu acho legal do Infocap, não é porque a gente tá batendo esse papo, é que mesmo com as dificuldades, a gente ouvia do lado de vocês, vou criar uma solução. Às vezes, isso não é tão simples. Porque pra gente que é consumidor, cara,
cara, tudo é fácil. Coloca um botão. botão ali, cara. Tá. Bota um botão que faz isso. E eu queria chegar nesse ponto, porque, na verdade, o Corp também evoluiu muito a partir da chegada da Insert, né? Na verdade, assim, quando a gente fala da Infocap, ela é uma construção em conjunto com o corretor de seguros, né? E você é a prova viva disso. Assim como tu falou que eu via antes, né, o cliente, exatamente. Eu também, ouvindo você. Essa é a nossa filosofia. E aí, a Insert nos auxiliou a construir um produto melhor, né? A gente fez melhorias, né? O Jader pode falar melhor disso, mas a gente construiu juntos uma ferramenta cada vez melhor e esse tem sido uma filosofia que tem ajudado ambos os lados, né? É importante falar isso. O que acontece? A Infocap, ela não é especialista em transporte, ela não é especialista em seguro garantia, em fiança, em seguro de equipamentos rurais, né, de agrícola, mas essas parcerias com corretoras especialistas fizeram a gente construir esses módulos especiais, né? Então, hoje a Infocap tem módulo de transporte, módulo de seguro, garantia, fiança, equipamentos agrícolas, né? de safra agrícola, né? Dentre outras coisas. E tudo isso sempre foi construído com um corretor parceiro que a gente se aproximou e ele nos ajudou a fazer isso, faz assim, e a gente, não, mas a gente entra com a parte da tecnologia e ele com os requisitos vindos das necessidades. A gente entra com as perguntas, né? Mas como? Como é que funciona? E vai formatando junto, né? Não é às vezes no primeiro mês que a coisa sai e a gente vai ajeitando, como aconteceu com a Insert, né? Acho que eu lembro, né, das primeiras semanas, né, vocês tinham alguns problemas operacionais, principalmente na entrada da informação. Sim. Né, era muita coisa manual. E aí a gente foi importando ali com a tecnologia que a gente tinha, as averbações, né? E aí vocês foram passando os layouts de segurador e tal. E hoje eu sei que pelo menos esse processo de entrada é muito mais rápido. Né? Cara, assim, melhorou muito, de verdade, assim, a integração, baixa de cadastro de fatura, baixa de comissão, porque o transporte é muito repetitivo na questão dos documentos, né? E diferente dos outros ramos, os documentos mudam de valor em função da movimentação de carga. Então muda o prêmio, muda a comissão, então isso ajudou muito a gente na integração. O Bruno que nos atende também, assim, falou, Bruno, eu sei que você vai me xingar um dia. Não xinga minha mãe, porque ela não tem nada a ver com isso. Mas queria isso. Ele, putz, cara, isso é um tempo de desenvolvimento, vamos fazer e tal. Funcionou. E eu lembro também, até uma dica para os colegas corretores que decidirem mudar de sistema, né? Eu tive a opção de tirar todas as senhas do sistema anterior, então só eu tinha senha, para ninguém ficar tentado a cadastrar alguma coisa lá. E toda vez que alguém dizia assim, poxa, mas faltava... Cara, vamos usar o que nós temos. Vamos fazer o melhor que a gente pode com o que nós temos. Pronto. Porque se a gente for querer desenhar, e aí cada um tem uma ideia, inclusive o nosso time, né? Então a gente falou, a gente vai usar o que nós temos. E eu percebi que com o tempo eles se conscientizaram que a gente não teria uma outra forma a não usar o sistema. E aí, como gestor também, eu fiz uma coisa que eu acho que foi acertada, aprendendo em estudos, só pedia relatório que viesse do Infocap. Porque todo mundo tem uma planilha de controle. Sim, cara, esquece. Não, quero relação de inadimplência. Não, quero do Infocap e tal. Então, comecei a condicionar a galera a fazer isso, né? E aí, quando a gente estava na parte, assim, mais temerosa, que a gente já tinha virado a chave, estava começando a gerar relatórios, falei, galera, pensa o seguinte, ó, nós pulamos do avião com paraquedas. Não tem opção de voltar. Ou a gente abre esse paraquedas e pousa, ou a gente vai se espativar. Então, vamos fazer. E aí, nós fizemos muitas dinâmicas no sentido de aprendizado, de melhorar. Assistimos vídeos de vocês que tinham lá. Então, muita coisa a gente ligava para o suporte. Algumas coisas a gente achava que não dava para fazer, ligava para o suporte. O cara dá, faz isso, isso, tal. Eu até aprendi uma palavra nova com vocês. Está me faltando, não é descadastrar. Nós tivemos alguns casos que a gente cadastrou as faturas, a gente cadastrou errada. E a gente ligava pro Bruno e falou, Bruno, agora eu quero desbaixar, não lembro qual, mas ele tem um termo, e acho que é um termo comum aqui no Sul. Eu falei, cara, não conhecia essa palavra, era tipo desfazer uma coisa que nós havíamos feito, né? Sim. A gente achava que não dava para fazer, o Infocap tem, você coloca uma senha financeira lá, administrativa. O desquitar, isso. Eu não conhecia essa palavra desquitar. A gente, então dá para fazer, porque a gente falou, cara, a gente cadastrou errado, erro nosso da Insert, e vai comprometer o nosso resultado, porque aparecia o prêmio em um mês e não dos 12 meses, né? Então a gente foi ajustando. Com isso melhorou muito os nossos procedimentos e a gente tem hoje como padrão tudo que a gente for fazer, tentar colocar dentro do Infocap. Se não dá para fazer dentro do modelo que vocês têm hoje, a gente conversa para fazer uma otimização, um desenvolvimento para nós. E funcionou, a gente sente segurança no sistema. Eu, como sou apaixonado pelo seguro, nos meus momentos de bobeira, sábado de manhã e domingo à tarde, eu uso muito o Focap. Se vocês olharem minha senha lá, eu tô sempre xeretando. E aí eu puxo várias informações para conseguir ter mais noção, acompanhar a nossa operação. Então o Infocap foi uma decisão acertada.
Deu aquele frio na barriga, como acho que deve acontecer com todo mundo, mas hoje a gente não se arrepende de momento nenhum. Por isso também das indicações que vocês comentaram, que os corretores... Eu vejo que você virou um promotor aí da nossa solução, né? E, cara, eu acho isso muito louco, cara, porque chega muito corretor com a gente e... o Roberto, às vezes... o cara da Insert lá falou do sistema de vocês. Não, deixa eu te mostrar aqui. Não, eu quero contratar. Eu quero contratar, porque se serve lá para ele, vai servir para mim também. Né? Então, essa autoridade que você criou, ela tem sido, assim, gigante no mercado, né? A gente nota isso. Não é 2 nem 3, né? Não, já são... Eu não vou abrir o número aqui, porque senão ele vai me pedir uma comissão. Mas a gente vê muito disso, cara, muito disso. E a gente vê que tá nessa crescente, assim, de autoridade, cara. Quais são os planos, assim, pro futuro a nível de Insert? Eu vejo que... E aí eu quero que tu toque um pouco nesse assunto aí das operações aí com outras corretoras aí, que eu sei que você tá aqui no Sul. Quais são os planos pro futuro? O que a Insert está fazendo hoje e planeja fazer daqui para frente? Legal. A gente tem 2 vertentes de crescimento. Uma orgânica, que é com aberturas de filiais, né? Nós estamos gravando esse podcast em março. A gente abriu uma filial agora no começo de março em Belém do Pará. Legal. Provavelmente a gente expanda para outra capital do norte, provavelmente Manaus. A gente abra uma outra filial até lá. Então a gente está estruturando, conhecendo o mercado, né? Já temos uma quantidade de contas expressivas na região, mas a gente quer abrir mais. Então, crescimento orgânico. A ideia é abrir outras filiais. A gente está reforçando as nossas filiais, estamos contratando mais pessoas, ampliando os escritórios das filiais que nós estamos. É uma coisa curiosa, todas as filiais que a gente vem abrindo, vou dar um exemplo de Salvador, por exemplo, em 3 anos nós nos tornamos o maior corretor de transporte da região. Nossa. Então, a gente é o maior corretor. Replicando o mesmo modelo que mesmo modelo, tinha. E eu vou te falar, é um modelo muito mais fácil de vender em outras regiões, porque a concorrência é menor, eles são mais fáceis, mas são mais acessíveis das transportadoras. Então isso é legal, funciona bem, assim, a gente consegue entrar e fazer um modelo de negócio muito bom. Então a gente vem crescendo. E a outra vertente de crescimento que a gente tem, que foi uma demanda, confesso que não foi nem uma ideia minha, a seguradora começaram a indicar os corretores para trabalhar com a Insert em função do nosso trabalho operacional ser muito bom. E aí eu falava, cara, mas eu não tenho contrato para atender, não tenho fluxo de atendimento. Confesso que tinha um pouco de preocupação, imaginando que o corretor só faria com a gente os seguros que ele não conseguiu colocação, que tinha mais sinistralidade. E por participar desses eventos internacionais, alguns deles patrocinados pelas seguradoras, vão outros corretores grandes, né? Porque normalmente vai grandes corretores nesses eventos internacionais. E eu passava várias saias justas de eles me indicar na frente do corretor, assim, faz transporte com o Roberto e tal. E aí eu falei, cara, tá aí um business, eu vou fazer um modelo de negócio. Aí desenhei um fluxo dentro da corretora, desde a entrada de cotação, registro, para preservar aquele parceiro, para que a gente não tenha nenhum tipo de ação em cima dele. Pedi para o nosso jurídico elaborar um contrato que tenha essas cláusulas bem transparentes, que dê segurança para eles também. Oportunamente, a gente até altera o contrato, que às vezes o colega, eu queria que você colocasse tal informação. E a gente começou a abrir esse mercado. Aí deu muito certo, a gente percebeu que os corretores viam na gente uma possibilidade de crescimento, porque as companhias de seguros estão diminuindo muito a quantidade de funcionários dele. Estão tentando automatizar tudo por site, por sistema, e o transporte é muito específico, a gente não consegue esse nível de automação ainda. Então, os corretores pequenos não conseguem colocação. Às vezes tem oportunidade de cotar uma conta, mas não consegue aceitação. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho. E aí, nós fizemos Cabregal, tá aqui no Sul, que inclusive é aqui do Rio Grande do Sul. E aí, eles tiveram a opção de mandar todos os funcionários deles embora. A gente incorporou, de fato, a operação. Então, a gente faz desde a emissão da fatura. Bom, do início, fez o fechamento do seguro, a gente faz desde o processo de implantação de averbação até o pagamento de sinistro. E aí o corretor fica 100% com o comercial. E nesse fechamento ele já consegue explorar essas coberturas exclusivas que a Insert possui. Cara, vai até bom você tocar nesse assunto. E para mim para mudar os contratos de exclusividade com as seguradoras. Porque, eu tenho um contrato que eu não posso vender para outro corretor, agora você quer abrir para outro corretor. Então, e buscar isso para o jurídico, então, né? Mas é uma concorretagem, ele vai entrar por mim, eu vou ter uma participação na comissão e tal. Mas, de fato, eles entram, eles têm acesso a essas coberturas. É um contrato também que diz, se por algum momento ele quiser fazer uma carreira solo ou se decidir trabalhar sozinho, essas coberturas são automaticamente excluídas. Então, se ele, agora eu vou renovar. Vai para o padrão de mercado. Vai para o padrão de mercado, porque é um produto da Insert, né? Então, está tendo bastante sucesso. Então, a gente tem 2 públicos de corretores de seguros. O que querem crescer trabalhando com seguro de transporte e usa as nossas coberturas, as nossas rapidez. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho hoje no time
só de novos negócios, de subscritores que analisam o risco e mandam para a seguradora 3 pessoas, né? Eu tenho algumas companhias que vão na corretora uma vez por semana. Então vai subscritor da companhia e passa o dia inteiro tratando só dos assuntos nossos. Com isso, a gente tem um prazo médio de devolução de cotação entre 4 a 6 horas. Enquanto o mercado fala em 72 horas, né? Então, às vezes, a gente fecha a conta, emite a pólice, entrega para o cliente, ele recebe a cotação do corretor. Então, mas o número que mais me espanta é o número que vocês têm lá de dias úteis para o pagamento de sinistro. Pagamento de sinistro, vai. Como é que é aquela história ali, cara? Cara, a gente começou assim, qual que é a principal entrega do seguro? A indenização, né? Porque, teoricamente, a gente vende uma promessa e tal. É ali que tu te prova. E uma coisa que acontece que é muito ruim no nosso segmento, mas a gente não tem força para mudar, uma vez que o transportador tem um sinistro, o embarcador ou suspende a carga, ou ele para de carregar, então isso dá uma diminuição no faturamento, ou ele dá um prazo pro cara assim, ó, eu quero receber daqui 30 dias, se você não pagar, eu debito do valor que você tem para receber, ou te corta enquanto você não pagar. Então os transportadores vinham pra gente com uma demanda muito grande, dizendo, cara, eu vou mexer no meu fluxo de caixa, eu vou parar de carregar. Às vezes acontecia com o maior cliente dele, falou, cara, se esse cara parar de carregar, eu tenho que mandar Falei, tá, o que eu faço para diminuir esse prazo de indenização? E aí demorou bastante, eu confesso para vocês que a gente demorou 18, 20 meses para conseguir chegar, porque eu tinha que fazer um alinhamento de documentação com as reguladoras, com as seguradoras. Aí fizemos. Aí qual o problema que a gente descobriu? Muda muitas pessoas que tratam. Então o analista da reguladora não sabe, puta, cara, desse acordo. Aí ele, sabia, então vou deixar o analista focado para nós. Ele mandava para outro analista da seguradora até a gente conseguir desenhar esse fluxo para que ficasse normal. E aí tem outros processos internos que é um pouco mais difícil. Tem o compliance da companhia. Poxa, por que eu peço tal documento e você está pedindo para que eu não peça? Então a gente foi construindo isso ao longo do tempo. E aí quando a gente começou a receber essa documentação, entregar ela de forma muito rápida, a gente começou a perceber que os processos de sinistro é indenizado mais rápido. Porque o público geral acha que a seguradora demora para pagar ou quer ganhar tempo, mas a seguradora de fato não faz isso. Se o processo tem cobertura, ela quer indenizar logo, porque para ela é até um ganho operacional também, né? E aí, na pandemia, nós conseguimos fazer uma indenização no mesmo dia. Nossa. Foi um caso, assim, sensacional. Trouxe muita alegria pra gente. Nós temos um grande embarcador e a gente criou um modelo onde ele salva esses documentos reduzidos dentro de uma pasta dentro da seguradora. O analista olha essa documentação e manda para o banco. E ele fez isso tudo muito rápido e mandou para o banco, inclusive antes do meio-dia. O que a companhia fez? Era um valor também não era muito alto, foi e acreditou o valor. Cara, virou Pena que a gente não podia comemorar, porque estava na pandemia. Se vocês soubessem que isso era possível, né? Nem sabia. Não, aí no ramo alto, que é o mais automatizado, a gente e aí lá na empresa, né, no nosso grupo, falou, agora lascou, porque o Roberto vai querer tudo no mesmo dia, né? Eu falei, no mesmo dia não, mas em 7 pelo menos dá, né? E aí nós conseguimos pagar em média hoje os nossos processos, 85% dos nossos processos a gente paga entre 7 e 12 dias úteis. Que são valores altos, E acontece muito do segurado receber a indenização e ficar surpreso. Porque como a gente faz uma recolha de documento de uma vez e o processo corre muito rápido, às vezes entra o valor na conta dele e a gente já pagou o sinistro. Cara, isso dá uma percepção de valor sensacional. Com certeza. Porque normalmente a experiência que a gente tem na hora do sinistro é aquela de faltar documento. Sim. E aí o prazo começa a contar a partir do envio de todos os documentos. Aí o cliente está pensando que se inicia a partir do sinistro. Então gera toda aquela burocracia. Então esse conhecimento técnico tão avançado no seguro já promove essa rapidez de já coletar tudo no mesmo ato para que tudo ocorra da forma mais rápida possível. Mas diz uma coisa, Roberto. Esse nível de agilidade nos processos, ele também se replica para esse corretor que deseja ser parceiro da Insert. A gente vende para ele a mesma entrega de demandas operacionais, prazos e processos. A mesma pessoa que lida com os processos próprios da Insert vai lidar com... Sim, não tem essa divisão dentro da empresa, né? Os nossos analistas, nós temos 3 analistas de sinistro. Lá na corretora não sabe se é corretor parceiro ou não. Perfeito. A conta ele analisa... Está na mesma esteira. Está na mesma esteira. Então, a gente não tem essa diferenciação. O que é bom é que quando o corretor percebe essa rapidez na indenização, ele percebe que aquele discurso que a gente fala no início realmente acontece, né? E aí tem um ganho muito grande para o cliente que se é um corretor de varejo que não tem especialização e já teve sinistro anteriormente, ele sai de um prazo médio de 60 a 70 dias para um prazo médio de 10 dias. Nossa, então o cliente fala, cara, o que vocês fizeram, né? Que legal que foi e tal. E aí por isso também do índice de renovação nosso muito alto, né? Porque a gente tem essa característica, são 2 pilares muito fortes, né? Que eu entendo.
Um que é o atendimento relacionado à indenização, porque tem clientes que passam um ano com a gente sem ter sinistro, então ele não testa esse serviço nosso. Só que a gente tem uma preocupação, por exemplo, o cliente tem que pagar a fatura no mesmo mês. Então, eu acho que mandar uma fatura em dias diferentes demonstra uma desorganização por parte da corretora, então a gente tem muito critério. A gente se preocupa que o prazo de envio da fatura até o vencimento não seja inferior a 7 dias. Né? Então, para que ele tenha tempo para fazer as conferências necessárias e a programação. Então, a gente trabalha como um robô. 98% dos nossos casos a gente tem prazos. Então, o cliente começa a perceber essa organização nossa e fala, cara, eles são empresas sérias aqui no eventual sinistro, porque eu já ouvi de cliente nosso, quando a gente tinha problema de faturamento, o cara fala, cara, se vocês não querem receber, imagina pagar. Nossa. Porque às vezes a seguradora demora para emitir fatura ou tem algum problema, e é uma percepção que o cara tem, pô, se eu não tô pagando, será que eu vou confiar quando eu precisar? É isso. E a gente foi melhorando isso. E dentro do mercado de seguro também existe uma questão do prêmio emitido e prêmio ganho. Então tem tudo isso, isso mexe muito também. Então quanto mais rápido eu emitir a fatura e ganhar, melhora meu resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Os prêmios emitidos em dezembro, que tinha o vencimento para janeiro, ele já não contabiliza no ano de 2023. Então se eu tenho os processos muito atrasados, de repente eu tenho uma perda de 1 ou 2 meses. Que o mês de novembro ou dezembro, se o cara demorar muito para emitir a fatura, ele vai pagar em janeiro, não contabiliza. Só que o sinistro entra na data do evento. Então eu posso ter, teoricamente, um prêmio que não foi considerado por uma má organização da parte da corretora, né? E isso melhorou muito, e aí funciona, os nossos relatórios de sinistralidade são muito bons, então as seguradoras muitas vezes confiam no nosso relatório do que no dela. Então, as discussões, assim, as reuniões, eu acho que foi melhorando muito nisso, porque as seguradoras não tinham dados muito confiáveis, e eles iam no chute, sabe? Ah, porque a sinistralidade está acontecendo muito roubo de, sei lá, de alho e tal. Falei, tudo bem, na sua carteira, porque na minha, os melhores ofensores são, tá aqui, aconteceu nessa região, então eu tenho os números, gente, eu só faço isso, então para mim ter esses dados também é muito fácil, né? E aí ficou muito mais fácil a negociação com as seguradoras, a ponto de eles perceberem que está tendo alguma diferenciação em sinistro, eles nos ligarem. Cara, o que você está sentindo? Está acontecendo muito sinistro em tal lugar? Aí levou para outro nível, né? A gente começou a ter isso. Ou quando teve a greve de caminhoneiro, que afetou bastante, como a gente consegue controlar as averbações dos clientes na ponta, eles, cara, quanto está caindo em média de faturamento por dia, porque isso vai dar um reflexo lá, né? Então, as seguradoras usam algumas informações nossas para tomar as decisões. Então, isso é uma coisa muito legal. A gente começou a perceber que a gente estava entregando para o mercado mais do que uma corretora de seguro. A gente gera informação para eles, né? E para concluir essa parte de crescimento e para onde que a Insert está indo, a gente muda agora em janeiro para um espaço 5 vezes maior que nós estamos. A gente vai para o primeiro prédio AAA que tem lá na Zona Leste de São Paulo, né? Porque os prédios AAA ficam sempre na região da Paulista e tal. E aí a Zona Leste agora está criando um eixo de grandes empreendimentos. E o primeiro que vai ser nesse nível, tipo seguradora, assim, né? O nível mais completo, a gente vai mudar para lá. Vai aumentar muito o nosso time, né? A gente tem 38 funcionários hoje, com mais 3 vagas abertas. A gente deve encerrar o ano com mais de 50 funcionários. Eu nunca consegui imaginar uma corretora com tanto funcionário vendendo um tipo de seguro só, cara. Então, é difícil. Eu começo a olhar essa o time... era uma pergunta minha, cara. Lá atrás, 17 anos atrás, quando tu... Tá, eu vou me especializar aqui no seguro de transporte. Tu imaginou a proporção que isso ia tomar, não só no tamanho de time, no tamanho da empresa, faturamento, mas também assim na autoridade que se criou em volta disso, a ponto de não ser referência só pro cliente, mas para a seguradora também? Assim, do tamanho que tá, não. O que eu percebia nas reuniões que eu fazia com os clientes, o nível de segurança, assertividade, os elogios que eu recebia, era muito legal, né? A gente fecha muito cliente por indicação e é muito... Do jeito que eles nos recebem é muito legal, né? Ah, então quer dizer que vocês são os caras da Insert. É verdade que... Eles perguntam assim, é verdade que tem essa cobertura? Mas vem na policy? É engraçado isso, né? Não tá só me falando. Nós fechamos um cliente, inclusive, aqui do sul de Santa Catarina, e aí assinou a proposta, tudo, ligou o advogado que atende a empresa, né? E ele falando com sotaque, ele, mas... vocês são uma cooperativa ou vocês são uma seguradora? É uma seguradora? Porque como é muito diferente o produto, eu nunca li isso, é uma cooperativa, porque tem algumas cooperativas agora também, né? Não, é seguradora, emitido eu sou corretor de seguros, mas é emitido por uma pólice, autorizado pela SUSEP, né?
não tem risco nenhum de o evento a cobertura que a gente der ter um sinistro e você não receber, né? Então, graças a Deus, a gente nunca teve nada disso. Então, é um desafio, porque você vai moldando o mercado e conforme você vai crescendo... Até brincando com vocês na recepção, eu acho estranho os corretores tirar foto. Então, eu for nos eventos, o cara, você se pode tirar foto comigo? Cara, tá famoso, feio, careca, desse jeito, você vai colocar onde essa foto? É verdade, aí, cara. Tá famoso, Que cara. legal, que legal. Cara, mas que bacana. Parabéns aí pelo todo esse crescimento. Eu não tenho dúvida. Tu viu que a gente recebeu aí, né, Matheus? Quase uma aula aí, né? Com certeza. Eu saio daqui diferente. Cara, e assim, aprimoramento de cada processo, né? Dá pra ver que tu tem na ponta da língua, assim, cada detalhe de cada um dos processos e sempre ver um próximo passo que ele pode evoluir. Dá pra, mesmo onde a seguradora não entra, tu entra também, tu ultrapassa a fronteira e faz pela seguradora, entrega informação para ela. Perfeito. E é meio inesgotável esse trabalho, né? Não, é sem fim, né? Sem fim, Desculpa, não vou lembrar o autor da frase, mas eu gosto muito, né? Dizendo que a estrada para excelência não tem fim. Então, a gente mexe, assim, a gente toma várias ações, por exemplo, com perda de sinal. Veículos que são rastreados, perdem o sinal, tem uma evidência, uma chance de roubo ali. O custeio da pronta resposta, que é um valor alto, é feito pela Insert. Então, a gente manda uma equipe de pronta resposta ir atrás desse veículo para tentar recuperar. Então, no começo, apareceu como uma ideia nossa, que todo mundo falou, imagina, você vai gastar um rio de dinheiro, não vai dar nada. O que a gente começou a mostrar para a seguradora, dizendo, olha, de cada 10 acionamentos, eu evito uma perda. Uma perda média de sinistro que a gente tem é 174 mil reais. Eu invisto 1.200, 2.500 reais e recupero 170. Claro que não são todos os casos que a gente consegue recuperar. Mas o investimento versus a recuperação é muito maior. E aí, com isso, a gente conseguiu... E o valor que se agrega, né, a todo o negócio, né, a toda a pólice. E tem até uma coisa curiosa, mas eu não vou me prolongar, mas que é importante de percepção do cliente. Quando a gente contrata o prestador direto, eles mandam as informações para nós, óbvio, porque quando é a seguradora, a reguladora ele manda para o contratante dele, né? Então, às vezes, perde o sinal ou o caminhão tomba num lugar muito ermo, e aí o cliente avisa a gente, o cara da pronta resposta chega e manda as fotos, eu mando. E, cara, mas como você conhece gente lá? Você conhece gente de todo lugar. Eu falo, não é um fornecedor, porque com essas impressões espalhadas, mas a percepção do cliente. E quando a gente contrata ele, a gente tem uma preocupação com o motorista. Geralmente, tombamento, eles se machucam, acontece alguma coisa. E o que acontece no Brasil, infelizmente, que além de eles saquearem a carga, eles saqueiam um veículo transportador. Cara, rouba pneu, tacógrafo, entra lá dentro e fazem a festa. Então, a gente preserva também o patrimônio do transportador, né? E aí o transportador percebe essa agilidade nossa, esse conhecimento de mercado. Então, isso facilita muito para a gente na manutenção das contas e nas indicações. Porque, às vezes, ele conversando com outro colega que teve um sinistro, teve um desfecho muito diferente, os caras falam, cara, liga para a Insert, você vai ver que o trabalho é diferente e tal. Chegar nesse ponto, assim, né, de ter o nome da empresa na ponta da língua do cliente para indicar, acho que é o sonho de qualquer um, né? Acho que é o objetivo a ser alcançado. Roberto, a gente vai deixar o teu contato aqui, se tu autorizar, claro, obviamente, abaixo desse vídeo aqui, para qualquer corretor que queira, ou até cliente final, né, que queira contatar a Insert aí para conhecer um pouco mais dessa operação, conhecer um pouco mais dessas possibilidades que tu apresenta, não só para o cliente final, mas para seguradoras e também para o corretor de seguros. E eu quero deixar um espaço aberto aí para você fazer suas considerações finais antes da gente encerrar. Legal. Obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade. Aos colegas corretores, cara, eu sou apaixonado por seguro de transporte, então qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada a seguro de transporte, independente se for parceiro ou não, tudo que eu construí na vida veio de seguro de transporte, então eu tenho uma gratidão e acho que eu preciso devolver isso para o mercado de alguma forma, então o que eu puder ajudar, independente de comissionamento de parceria, eu estou aberto, né? E aos que pensam em trabalhar com seguro de transporte, é um ramo muito rentável, tem muita oportunidade, o país é um celeiro de oportunidades, né? A quantidade de transportadores que nós temos no país é enorme, falta mão de obra especializada, como em todos os segmentos, mas eu acho que vale a pena investir no transporte, porque é uma remuneração recorrente e normalmente com uma comissão maior do mercado, mas exige, como tudo na vida, que seja bem feito, que tenha profissionalismo, né? Então, eu acho que quem pensa em trabalhar com seguro de transporte, e eu sei que é muito tentador vender outros seguros ou trabalhar com os outros ramos, porque uma transportadora tem frota, tem várias oportunidades, e eu lido sempre com o dono da transportadora, então trazer os outros seguros seria relativamente fácil, né? Mas a especialização nos deu uma bandeira de especialista, de autoridade, que isso tem muito mais valor do que os outros produtos, né? Então, às vezes, a gente recebe algumas indicações e alguns clientes ligam e falam, eu quero ser atendido por você. Né? Então, eu acho isso legal, porque assim, não é só fazer o seguro, ele quer que eu seja atendido por mim, assim, né? Então, eu acho que essa especialização que o corretor traz, e isso é outras carteiras, se ele quiser vender vida, outra, eu acho que ser especialista é um diferencial muito importante, e quanto maior é o nosso conhecimento, mais segurança a gente passa. E quanto mais segurança a gente passa, maior a chance de conversão, né?
Perfeito. Legal, cara. Jader, quer dar tuas palavras finais? Cara, que aula, né? Que aula que a gente recebeu. Valiosas dicas desde seguro de transporte, mas também de empreendedorismo, né? De como tocar a empresa, a corretora. Fantástico, cara. Fantástica a tua história. Parabéns pelo teu sucesso. Parabéns pelo trabalho que tem como consequência o teu sucesso. Né? Essa energia inesgotável, assim, de aprimorar os processos. Eu gosto muito de processos, né? De equipe, de controles, de pensar gestão. Cara, fantástico. Muito legal o que você tá fazendo. E dá pra ver que tu não tá no fim da história, né? Tu não construiu e tá saindo de um negócio, né? Tu tá no meio do processo e tu vai continuar. Daqui um ano a gente conversar de novo, tu vai ter feito mais coisas. Vai merecer um outro encontro, porque ficou muito assunto pra frente. Eu tenho certeza que vai ter mais coisas pra contar, que tu melhorou ainda mais, né? Então, muito legal. Parabéns. Legal, obrigado. E, cara, pra terminar, conta com a Infocap. Né? Conta com a Infocap para continuar sendo um nível para tu crescer ainda mais, uma ferramenta para te levar a mais crescimento, e tudo que tu precisar. Sim, é um parceiro super estratégico nosso, a gente gosta, foi uma decisão acertada mesmo, e assim, a ideia é que a gente consiga crescer apoiado com as soluções de vocês. Perfeito, com certeza. Bom, muito obrigado, Roberto Schmidt, CEO da Insert Seguros. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por compartilhar com a gente toda essa história, todo esse conhecimento, essa visão de mercado. Essas opiniões fortes e que eu tenho certeza que são muito relevantes, não só para nós, mas para o corretor, para o cliente final, para as seguradoras também. Jader, muito obrigado pela tua presença, brilhantar um pouco mais aí, trazer um pouco mais de conhecimento para a gente. Chama mais vezes. E uma voz um pouco mais grave, assim, né? Mais locutor. De locutor assim. mesmo. E muito obrigado por você, corretor, muito obrigado por você, agente do Corretor de Seguros, que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça que o Papo para Corretor também está não só no YouTube, mas também lá no Spotify, para você curtir no seu carro, para você curtir enquanto está no trabalho. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir e mandar para qualquer outra pessoa aí do mercado de seguros que precisa ouvir essa figuraça aqui do mercado de seguros, o Roberto. Até a próxima e nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Valeu, gente.